A gente estuda agora o efeito Compton e o contexto é o seguinte, né? Estudamos radiação de corpo negro, efeito fotoelétrico, produção de raios X, e nesses fenômenos o que nós vimos foi a manifestação da natureza corpuscular da radiação. E aqui a gente junta isso com a natureza ondulatória, que é necessária para explicar efeitos de interferência, de difração, que a gente já conhecia, e a gente vai chegando na ideia de dualidade, onda-partícula, como uma necessidade, né, para explicar os fenômenos na sua totalidade. E agora a gente vai estudar um outro efeito, em 1923, devido a trabalho de Compton, que mostrou mais uma manifestação da natureza corpuscular da radiação. O experimento consistia em raios X que eram incididos num alvo e um detector era colocado em alguns ângulos θ, e nesse detector eram feitas medidas de intensidade em função do comprimento de onda. E aí o resultado disso era um pouco perturbador do ponto de vista da física clássica, porque o resultado indicava a existência de dois máximos. Um deles em lambda, que era igual a um incidente, então sem nenhum desvio em comprimento de onda, e um outro máximo num certo lambda linha, que era maior do que o lambda incidente. Então havia um chamado deslocamento Compton, ou delta lambda. Delta lambda é o deslocamento Compton, que é a quantidade que a gente quer descrever nessa parte agora. E a gente quer descrevê-la porque ela não deveria existir numa análise feita a partir de física clássica. Então não deveria ocorrer do ponto de vista clássico. Por que não deveria ocorrer? Então a ideia é a seguinte, né? Se a radiação é vista como ondas eletromagnéticas, então o experimento todo é descrito de forma bem direta. Essas ondas vão interagir com elétrons do alvo e produzir oscilações na mesma frequência a mesma frequência delas. Então vou colocar aqui em frequência Ni e dizer que essas ondas também têm uma frequência Ni. Então os elétrons interagindo com as ondas que oscilam nessa frequência passam a oscilar nessa mesma frequência. E aí eles emitem radiação nessa mesma frequência. Emissão em frequência Ni. Então uma mesma frequência, um mesmo comprimento de onda. Então eu teria só a explicação para esse primeiro máximo. Por que eu teria então um delta lambda, o deslocamento Compton? Esse é o problema que surge aí. Então o experimento é bem claro nisso. O resultado do experimento realmente mostra a existência de um outro lambda. Isso é visto aqui, olha. Para um θ, vamos colocar θ igual a zero, eu observo um comprimento de onda só. Aqui é a intensidade em função de θ, e esse aqui é o lambda incidente. Então se ficasse só nisso, a física clássica daria conta de explicar. Mas não, para outros θs, vamos supor, θ igual a 45 graus, eu tenho intensidade em função de lambda. Intensidade em função de lambda começa a aparecer um outro máximo aqui. Então eu tenho 2. Para um outro ângulo, eu faço o mesmo gráfico de intensidade em função de lambda. Vamos supor agora um ângulo de 135 graus. Então eu tenho dois máximos bem pronunciados. E esse é o chamado deslocamento Compton.
né, que é uma função do ângulo, então delta lambda depende do ângulo, porém ele existe, né? Ele existe como uma função de θ, né? É isso que eu preciso fazer. Então, qual que é a interpretação que eu persigo nessa mudança de paradigma, vendo a onda eletromagnética agora como manifestando a sua natureza corpuscular, então carregando quantas de energia na forma Hν. Então, raios X vão ser vistos dessa forma. É um conjunto de fótons Então, a energia associada a cada fóton depende da sua frequência dessa forma. Então, aí esse é o primeiro ingrediente, né? O segundo ingrediente é que agora eu vou assumir que esses fótons colidem com elétrons do alvo. E há uma transferência de energia nessa colisão. Nessa transferência de energia, o fóton pode emergir com uma energia menor, significando uma frequência menor ou um comprimento de onda maior. Então, a transferência de energia envolvida no processo, o fóton pode sair com energia menor, porque vai sair então com um comprimento de onda maior. Então, essa diferença de energia, né, ele sai com energia menor porque transferiu alguma energia para os elétrons no processo de colisão. Então, a energia dele tem que cair. Isso significa um lambda maior, porque também significa um Ni menor, uma frequência menor. Então, o lambda maior seria a explicação aí para o segundo máximo. Eu teria um lambda linha maior do que lambda. E aí eu explicaria o fenômeno todo. Tá? Para a gente colocar isso de maneira mais rigorosa, eu faço um esquema, como se fosse um esquema de colisão, definindo dois eixos, x e y. Eu tenho a onda incidindo aqui, eu vou chamar isso de um comprimento de onda lambda, né, incidindo num elétron em repouso. E aí eu tenho uma situação final em que o fóton que está representando a onda eletromagnética aqui, ele vai ser espalhado no ângulo θ e vai sair aqui com uma energia vou chamar de EF, PF e um certo lambda linha, e o elétron vai ser espalhado no ângulo φ. Eu vou dizer que ele tem uma energia então K e um momento P. Aqui é o eixo X e aqui o eixo Y. Então, a conservação de momento é bastante direta, né? Eu tenho um momento inicial todo no eixo X valendo P0. E no final eu tenho momento com duas contribuições, do fóton e do elétron. Uma delas então é um PF projetado no eixo X com cosseno de θ. E o outro é o momento do elétron P projetado no eixo X com cosseno de φ. Em Y eu tenho um momento inicial nulo. Então a projeção no eixo Z e no eixo Y no final tem que compensar em cima e embaixo. Então eu vou ter que ter essa igualdade. PF seno de θ é igual ao P seno de φ. Essas são as duas equações. Passando PF cosseno de θ para o lado esquerdo e elevando ao quadrado, eu tenho P0 menos PF cosseno de θ ao quadrado é igual a P cosseno de φ ao quadrado. Elevando ao quadrado a equação de baixo, eu tenho PF ao quadrado seno ao quadrado de θ é igual a P ao quadrado seno ao quadrado de φ. Fazendo isso, eu posso somar, eu fico livre desse ângulo φ, que não me acrescenta nada nessa conta. Aqui eu vou ter um PF ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, que soma com esse termo de baixo, ficando apenas PF ao quadrado. Então eu vou ter P0 ao quadrado mais PF ao quadrado e o termo cruzado aqui que é menos 2 P0 PF.
cosseno de θ. Essa é a primeira equação, vou chamar de equação 1, equação que fornece para mim esse P2, que vai ser importante para mim em seguida. Agora eu faço a análise da energia, primeiro a energia do fóton, e eu construo uma equação de conservação falando assim: inicialmente eu tenho uma energia zero, esse elétron aqui inicialmente está em repouso, então ele tem uma energia M0C2, e no final eu tenho o fóton com energia EF e o elétron com energia cinética K saindo, e com a sua energia de repouso ele mantém. Então eu tenho isso, cancelo aqui dos dois lados, e eu tenho uma equação bastante natural, que é a variação de energia do fóton corresponde à energia cinética adquirida pelo elétron. Tá? Eu posso escrever isso em termos de momento, lembrando que a energia do fóton, ou a energia relativística em geral, ela é escrita com essa equação aqui, energia P2C2 mais M02C4. Então, no caso do fóton, se M0 é igual a zero, eu tenho que E igual a PC. Sai dessa equação. Então, a equação de cima pode ser escrita como PC, substituindo esses termos. Então, vou ter CP0 menos CPF é igual a K. Essa é a equação de conservação de energia, que eu vou chamar de equação 2. Eu posso também montar uma equação que me dá o K do elétron, né? Então, análise de energia relativística do elétron, usando essa mesma equação aqui, ó, vai ser escrita assim, dessa forma. A energia, né, do elétron, eu vou chamar de energia cinética mais energia de repouso. Né? Isso é o que a gente sabe desde o início, foi o que eu escrevi aqui, ó, a parte do elétron, energia cinética mais energia de repouso. Tá? Então, se eu elevo ao quadrado essa energia, eu tenho um E2 do elétron, que vai ser K2 mais 2K M0C2, é o termo cruzado, mais M02C4. No entanto, essa energia ao quadrado, ela tem que ser sempre igual à energia relativística, nesse caso com a massa de repouso, massa do elétron, né? Porque eu estou fazendo para o elétron. Então isso aqui também tem que ser igual a P2C2 mais M02C4, que é a fórmula geral. Então, igualando as duas, eu vejo que K2 mais 2K M0C2 mais M02C4 tem que ser igual a P2C2 mais M02C4. Esse termo corta com esse. E eu tenho uma equação que me dá o K da seguinte forma. K2 sobre C2 mais 2K M0, dividindo tudo por C2 aqui, é igual a P2. Essa eu vou chamar de equação 3. Notem que essa equação relaciona o P com o K, né? Tudo do elétron. Essa equação me dá o K do elétron em termos da variação de energia do fóton, e essa equação me dá o P do elétron em termos dos momentos do fóton inicial e final. Conservação de momento, conservação de energia e expressão de energia relativística do elétron. São as três equações principais. Então a ideia minha é a seguinte agora. Da equação 1, eu obtenho P2. Está aqui, ó. P2 vai sair da equação 1, vou substituir por isso. Ok. Da equação 2, que está aqui, eu vou tirar o K. Então, substituindo P2 e K nessa equação, eu vou obter o que eu preciso. Então, eu tenho P2 e K aqui, substituo na equação 3. Então, é isso que eu vou levar adiante. Então, é só realmente fazer essa substituição. E eu vou escrever, então, esse P2 vindo dessa equação 1, que é isso aqui. Então, vou escrever assim, ó, P02 mais PF2 menos 2P0PF
cosseno de θ, né? Esse é o meu P2. Então, peguei daqui, da equação 1, e ele está aqui. Ótimo. Agora eu pego o K2 daqui. K2 é C2 P0 menos PF ao quadrado. Então, eu fico P0 menos PF ao quadrado vezes C2 dividido por C2, eu fico só com esse termo aqui, que eu direito aqui agora. E o outro é o meu 2K M0, que eu escrevo então como 2M0 C P0 menos PF. Novamente, eu pegando K daqui, CP0 menos PF, substituindo aqui diretamente, eu tenho esse termo. Então, essa é a minha equação, é a equação final minha. É só agora rearranjar os termos aqui. Tá? Então, eu faço aqui, ó, P0 ao quadrado, eu corto aqui. PF ao quadrado, eu corto aqui. Sobra aqui só um termo cruzado, que é 2P0 PF. Esse termo, vou mantê-lo. 2M0C P0 menos PF é igual aqui do lado de cá, menos 2P0 PF cosseno de θ, muito bem. Agora passo esse termo para o lado de lá, eu vou ter 2M0C P0 menos PF é igual a P0 PF, que multiplica 1 menos cosseno de θ, tudo isso vezes 2, o 2 eu posso cortar. Agora passo isso para baixo, eu vou ter P0 menos PF dividido por P0 PF é igual a 1 sobre M0C 1 menos cosseno de θ. Multiplico tudo pela constante de Planck, aqui eu vou ter H e aqui eu vou ter H. Tá? Então, agora vamos ver o que eu tenho aqui. Isso aqui então é H, P0 dividido por P0 PF é 1 sobre PF menos H, PF sobre P0 PF é 1 sobre P0. Isso vale H sobre M0C 1 menos cosseno de θ. Agora observem, quem que é H sobre PF? Né? Lembra que a energia é HC sobre lambda. E essa energia HC sobre lambda, eu posso também escrever, né, como PC, como a gente tinha visto na aula de hoje. E aqui é o HNI que a gente tinha suposto desde o início. Então isso aqui me fala que H sobre P é igual a lambda para o fóton. E esse termo aqui se refere ao fóton, porque é o momento do fóton e momento do fóton, final e inicial. Então, H sobre PF é um lambda F. H sobre P0 é um lambda 0. Esse termo aqui só envolve constantes, eu vou chamar de lambda C. E aqui 1 menos cosseno de θ. Então, essa é a minha expressão. E essa é a quantidade procurada. É o desvio Compton, delta lambda. Isso chama comprimento de onda de Compton, é uma constante, 1 menos cosseno de θ. Então, essa é a fórmula que a gente procura, que mostra que existe um delta lambda dependente de θ, como a gente queria desde o início. Se delta lambda é 0, então isso pode acontecer de fato se o θ for igual a 0, né? Como se fosse uma colisão de raspão aqui passando direto. Se o delta lambda é máximo, é porque ele é igual a 2 lambda c. Isso acontece quando o θ é igual a π. É uma colisão de frente, né? A onda vai e volta, no caso extremo, né? O outro caso extremo. Então, isso aqui mostra que eu posso ter de fato um delta lambda diferente de 0. Então, portanto, um lambda linha, que vai ser então esse lambda mais delta lambda, portanto, maior, né, do que lambda. E esse então é aquele segundo mínimo, segundo máximo que aparece no experimento de intensidade. E é bem descrito pela nossa teoria. Veja que o que foi essencial aqui no desvio do comportamento clássico foi a nossa hipótese, que agora eu tenho raios X que visto como fótons que carregam esse quanta de energia dependente da frequência. Então, quando eu tenho processo de colisão, eu transfiro energia para o elétron. Então, eu diminuo a energia do fóton por conservação de energia. Então, diminuir a energia no nosso formalismo quântico significa diminuir a frequência, ou seja, aumentar o comprimento de onda. Então,
Então isso aqui é essencial e esse é um ingrediente que falta na descrição clássica. Tá, então esse é o nosso problema. Falta ainda só mostrar por que eu vou ter no experimento, além do lambda linha, né, eu tenho dois máximos, né? Eu tenho um máximo também em lambda incidente. Então eu tenho um lambda incidente e um lambda linha maior que lambda. Esse aqui nós vimos. E o incidente, por que ele existe ainda? Ele existe pelo seguinte: alguns elétrons estão presos aos núcleos e eles não vão ser arrancados. Então, nesse caso, o problema que eu tenho que tratar é a colisão do fóton com o átomo inteiro. E esse átomo inteiro tem uma massa muito maior que a massa do elétron. Então, na nossa fórmula Compton, esse M0 tem que ser substituído por uma massa muito maior, o que leva o delta lambda a ser zero, porque no denominador aqui eu tenho um número grande, vai fazer o meu delta lambda ir para zero. Então, nesse caso da colisão com o elétron mais preso, na verdade eu tenho a colisão com o ente inteiro, que é o átomo inteiro. Então, delta lambda, tende a zero. E aí eu tenho apenas um comprimento de onda, que é o lambda incidente. Então, eu tenho agora esses dois comprimentos de onda bem explicados.